O milionário se surpreende ao encontrar carta de uma mendiga negra e se apaixona perdida. Rafael Mendes era o tipo de cara que todo mundo admirava. Com apenas 30 anos, ele era o CEO de uma das maiores empresas imobiliárias da cidade. Os carros de luxo, o apartamento com vista para o mar e as festas extravagantes eram parte do seu cotidiano. Mas, em uma manhã qualquer, enquanto organizava sua mesa abarrotada de documentos, algo inusitado aconteceu. No fundo de uma gaveta, ele encontrou uma carta amarelada, com uma caligrafia nervosa e cheia de histórias não contadas. Ela era de Marina Santos, uma ex-estagiária sua. O que é isso? Pensou Rafael, sentindo uma curiosidade avassaladora. Ao abrir a carta, ele se deparou com um turbilhão de emoções. Marina descrevia suas lutas diárias, a vida nas ruas e uma solidão pungente. Ela falava sobre o amor platônico que sentia por alguém de um mundo que parecia tão distante, mas a quem admirava em segredo. As palavras dela eram cruas e sinceras, escritas com um coração em pedaços. Uma mistura de tristeza e esperança, tudo isso o envolveu como um cobertor pesado. Cada frase ressoava nele como uma batida de tambor e, de repente, a vida perfeita que levava parecia mais um castelo de cartas prestes a desabar. Como alguém tão doce poderia sofrer tanto? Rafael pensou, sentindo um nó na garganta. Ele decidiu que precisava encontrar Marina. Por que não? Ao menos poderia fazer algo por ela. Mal sabia ele que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Depois de algumas semanas de busca, conseguiu encontrá-la. Era uma tarde quente e Rafael a viu em canto de praça, envolta em roupas surradas. Quando seus olhos se encontraram, algo dentro dele estremeceu. Ela era pura, genuína e ao mesmo tempo tão frágil. Marina? Chamou ele, sem saber se ela o reconheceria. Para sua surpresa, uma amizade intensa floresceu entre os dois. Enquanto Rafael conversava sobre seu dia a dia na elite imobiliária, Marina compartilhava seus medos e suas batalhas cotidianas. Era como se dois mundos distintos, uma ilha de riqueza e um oceano de pobreza se encontrassem. Rafael falava sobre suas inseguranças, a solidão que o acompanhava em banquetes luxuosos e suas amizades superficiais. Marina, por sua vez, lutava contra o estigma e o desprezo de viver nas ruas. Mas a vida tinha suas armadilhas, e uma crise familiar fez Marina questionar seu próprio valor. Ela começou a se afastar, e isso partiu o coração de Rafael. Ele não estava ajudando apenas por caridade. Era uma necessidade emocional. Sem saber, no entanto, suas ações despertaram a ira de um rival que sempre quis Cris. O clima entre eles se tornava tenso. Para complicar ainda mais as coisas, Marina descobriu um segredo do passado de Rafael. Algo que eles nunca tinham discutido. As emoções estavam à flor da pele e os corações estavam em conflito. A amizade que crescia parecia prestes a desmoronar. E Rafael se viu frente a um dilema. Deveria revelar seus segredos ou lutar contra as adversidades que ameaçavam quebrar tudo? O futuro deles estava incerto e a tensão era palpável. Rafael, encarando seu rival, preparava-se para um confronto que poderia mudar tudo. As dúvidas e os medos o preenchiam, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael encarou seu rival com determinação. O coração pulsava forte e um calor subia pela sua pele. Ele sabia que precisava agir, mas não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Com os olhos fixos no homem oposto, ele se aproximou passo a passo. O ambiente ao redor parecia sumir, só existia aquele confronto. Então, um grito cortou o ar. Era a Marina. O som agudo e desesperado fez Rafael congelar. Ele virou-se rapidamente e, ao olhar para aquela direção, viu algo que parecia um pesadelo. Um grupo de jovens, agitados e rindo, cercava a Marina. A tensão no ar era palpável. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção a ela. Marina, está tudo bem? Sua voz tremeu enquanto o desespero tomava conta. Mas ao se aproximar, o que viu o deixou paralisado. Um dos jovens tinha algo que parecia uma faca, e Marina estava encurralada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Saia daqui! Você não tem nada a ver com isso! Ela gritou, sua voz cheia de pavor. Rafael gritou de volta. Soltem ela! O que vocês querem? A adrenalina disparou e ele se posicionou entre ela e os agressores. A vida que ele levava, os problemas do dia a dia, tudo parecia tão irrelevante agora. Era por ela que ele lutava. Mas então, em um movimento rápido, um dos jovens empurrou Rafael e ele caiu no chão. O impacto foi duro, a visão turvou e o mundo ao seu redor girava. Ele se levantou, mas antes que pudesse chegar até Marina, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou e um tiro foi disparado. Rafael congelou. O tempo parecia ter estagnado. Ele olhou primeiro para Marina e então para o grupo. O sujeito com a faca estava caindo no chão, com uma expressão de total choque. A cena se desenrolou como um filme lento. Era surreal. Um segundo depois, tudo seria normal. Mas agora, a realidade se tornava um pesadelo. Rafael correu até Marina, seu coração batendo forte. Marina, você tá bem? Ele perguntou. Mas o olhar dela estava vazio. Ela olhava além, como se tentasse compreender o que acabara de acontecer. Na sua mente, uma série de perguntas martelavam. O que fizemos? Como chegaram até aqui? Rafael olhou para os jovens, agora dispersos e gritando. Então, seu olhar voltou para Marina. Nós precisamos sair daqui! Exclamou. Marina semou, mas Rafael percebeu que algo estava errado. Ela tremia, e não era apenas pelo medo. Marina, olhe para mim! Ele pediu. Mas quando ela finalmente se virou, a expressão dela era de desespero. Rafael, você não entende! Eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele afundou. O que ela queria dizer? Ele não tinha tempo nem espaço para perguntas. Vamos, puxou-a, mas ela hesitou. Os gritos começaram a se dispersar, e logo as sirenes de polícia podiam ser ouvidas ao longe. A vida de Rafael e Marina estava prestes a mudar para sempre. E o que ela tinha a dizer poderia ser a chave para tudo, mas a verdade que ela guardava
Era uma bomba relógio prestes a explodir no momento mais inesperado. A atmosfera estava carregada de suspense e incerteza. Rafael, eu sou... Ela começou, mas foi interrompida por um estrondo que reverberou na praça. Um carro parecia ter perdido o controle, girando em direção a eles. A cena que antes parecia destinada a ser um resgate, agora se transformava em um cenário caótico, onde cada segundo importava. O que vai acontecer agora? O que mais está escondido sob a superfície? Pensou ele, enquanto todos ao seu redor entravam em pânico. Ele segurou a mão de Marina com força, ambos cientes de que suas vidas nunca voltariam a ser as mesmas. Rafael segurou a mão de Marina com força. Seus olhos estavam fixos nela, mas o caos ao redor começava a se intensificar. O carro desgovernado continuava a se aproximar. Ele puxou Marina para um lado, mas o barulho e a confusão eram ensurdecedores. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele gritava: "Marina, venham conosco!" Mas antes que pudesse dar mais um passo, o carro colidiu com um grupo de pessoas, criando um estrondo que ecoou pela praça. Uma nuvem de poeira e fragmentos surgiu, fazendo que todos ao redor se dispersassem, gritando e correndo. Rafael olhou em volta, desesperado. Ele precisava sair dali e cuidar de Marina. "Rafael!" chamou Marina, sua voz tremia. Ele virou-se rapidamente e a viu paralisada, com um olhar fixo em algo atrás dele. Ele se virou devagar, o coração começando a acelerar novamente. O que poderia ser pior? E então, seu mundo desabou. Ali, entre a dispersão e o desespero, estava o homem que ele mais temia. Chris, seu rival, apareceu emergindo da multidão, com a expressão de quem havia montado um grande show. Um sorriso arrogante iluminava seu rosto, enquanto segurava uma arma. Um revólver brilhante que refletia o sol. "Rafael, estava esperando por você. Que tragédia, não acha?" disse Chris, sua voz baixa e irônica, como se estivesse em um verdadeiro filme de ação. Os olhos de Marina se arregalaram. A tensão aumentou e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. "Chris, pare com isso!" gritou Rafael. Seu coração martelando, ele olhou para Marina, agora com medo. Visível nos olhos, e sentiu um nó na garganta. Ele não podia permitir que isso terminasse assim. Não diante dela. Mas Chris riu, um riso que fez o estômago de Rafael revirar. "Você não entende, não é? Sempre foi uma peça no meu tabuleiro. Agora vou garantir que você não se interponha mais. Afinal, Marina é uma parte desse jogo também." Marina olhou confusa e assustada entre eles. "O que você quer dizer com isso, Chris?" Sua voz era um sussurro. "Querida, você é a última coisa que resta da sua antiga vida. Mas agora, você está no centro da próxima jogada. E sua lealdade a Rafael? Apenas um brinquedo em minhas mãos." Num movimento rápido, ele apontou a arma para Marina. O coração de Rafael quase parou. "Não, não, não", ele disse, as palavras escapando como um eco perdido. "Chris, não toque nela." Ele sentiu uma raiva profunda tomar conta de si, mas ao mesmo tempo, um desespero. O que mais poderia acontecer? Qual era o plano de Chris? "Você sempre se achou melhor do que todos, Rafael. Agora temos que ver como seu amor por ela vai acabar em ruínas. O segredo dela... Ah, isso vai ser divertido." Chris inclinou a cabeça, um sorriso malicioso no rosto. Sabia que Marina não é só uma mendiga. Ela pertence a uma família rica, a mais poderosa da cidade. E a última coisa que quer é ser descoberta. A revelação caiu sobre Rafael como uma bomba. Ele ficou paralisado. "Marina, rica!" Ele olhou para
Ela, buscando respostas, mas seus olhos estavam fixos em Chris, sua expressão uma mistura de horror e confusão. Marina, o que está acontecendo? Rafael perguntou, a voz trêmula. Mas tudo o que viu em seu rosto foi tristeza. Ela estava quieta, a dor estampada em suas feições. Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael. Eu nunca quis que você soubesse, disse ela, lágrimas descendo pelo rosto. Eu só queria ser livre. Liberdade? Isso é o que você chama de liberdade? Chris interrompeu, divertindo-se com a situação. A sirene da polícia se aproximava, mas naquele momento o tempo parecia parar. A tensão era palpável e Rafael podia sentir um frio na espinha. E olhou de volta para Chris, a pistola ainda apontada para Marina. Era um jogo mortal e ele precisava pensar rápido. Chris, você não precisa fazer isso. Vamos conversar. Rafael disparou, os pensamentos se atropelando na mente. Mas a certeza de que tudo o que achava saber estava prestes a desmoronar era insuportável. E o tempo estava se esgotando. Ambos estavam presos numa rede de mentiras. E Marina, no meio do furacão, poderia ser a chave para escapar desse pesadelo. Mas como ele poderia salvá-la agora, quando cada segundo contava? Rafael ficou paralisado, as palavras de Chris cortando mais fundo que qualquer lâmina. O jogo tinha mudado, e a verdade estava ao alcance. Mas ele não sabia como lidar com isso. Ele a olhou, buscando um sinal, uma resposta para o que estava acontecendo. Mas o olhar de Marina era um emaranhado de dor e confusão, um reflexo da batalha interna que travava. Você não sabe do que está falando, Rafael gritou, tentando retomar o controle. Mas a expressão de Marina dizia tudo. Ela estava presa entre o desejo de escapar e o peso das revelações. Você está certo, Rafael. Essa não é a vida que eu queria manter. Mas não sou apenas uma mendiga. Ela começou, mas a voz falhou. As sirenes estavam mais próximas agora, e o tempo se esgotava. Cale-se, Marina! Chris gritou, movendo a arma como se fosse um brinquedo. Apenas aceite seu papel. E você, Rafael, quer mesmo se envolver com alguém assim? Uma impostora? Impostora? Rafael ecoou, a confusão e a raiva se misturando. Você não pode simplesmente dizer isso e esperar que eu acredite. Mas nesse exato momento, uma explosão de luz cortou o ar. Era um flash de câmeras. E Rafael se virou, seu coração afundando. A multidão estava se aglomerando, celulares erguidos, filmando cada movimento. Pessoas gritando, a tensão crescendo. E no centro, eles eram os protagonistas desse pesadelo, expostos ao mundo. Um grito cortou a confusão. Era Marina. Rafael, não! A verdade não é apenas sobre mim. Seu olhar atravessou Chris, e por um instante, Rafael sentiu a conexão profunda que os unia. Você precisa saber o que realmente está acontecendo. Diga logo! Rafael implorou, desesperado. O ambiente em volta parecia uma tempestade prestes a desabar. Eu não tenho tempo para joguinhos. Eu sou filha do próprio Chris. Ela confessou, e as palavras caíram como um trovão. O silêncio subsequente foi eletrizante. Os pelos da nuca de Rafael se ergueram. Ninguém esperava isso, nem Chris, que paralisou, o sorriso se desmanchando. O quê? Não pode ser! Ele murmurou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Era um golpe doloroso. Ela era filha do homem que o odiava. Como isso era possível?
Ele sentiu um nó na garganta, a verdade virando o mundo de cabeça para baixo. A verdade é que eu fugi. Eu não queria essa vida. E ele me perseguiu, querendo que eu voltasse para aquele mundo. Marina disse, as lágrimas escorrendo. Eu não sou quem você pensa que sou. Chris, agora visivelmente abalado, gritou. Você está mentindo! Eu vou acabar com isso agora mesmo. Ele a ponto de disparar. Mas o pânico tomou conta da cena. Milhões de pensamentos fervilhavam na mente de Rafael. Como ele poderia proteger Marina? O tempo estava se esgotando e a polícia estava a apenas alguns instantes de chegar. Ele precisava agir rápido. Marina, se você é filha dele, isso muda tudo. Eles não podem nos separar assim. Ele a puxou, mas a tensão da situação atingiu um pico. O carro que havia colidido antes agora estava pegando fogo e uma expulsão poderia acontecer a qualquer momento. Rafael, não! Ele vai fazer de tudo para nos silenciar! Marina gritou, fazendo com que ele olhasse para Chris novamente. Ele era um predador e agora tinha a chance de acabar com tudo. E foi quando um policial, armado e decidido, surgiu na cena. A multidão estava em alvoroço e a presença da polícia adicionou uma nova camada de desespero. Deixa a arma no chão! Gritou o policial, mirando na direção de Chris. O que está acontecendo? Perguntou ele, o olhar fixo em Chris, que pela primeira vez pareceu hesitar. Não se movam. O mundo em torno deles carregava uma eletricidade apavorante. A realidade que Rafael conhecia estava se desintegrando, e a verdade sobre Marina era apenas a ponta de um iceberg. Ele estava atordoado, mal conseguia respirar. Em questão de segundos, tudo podia mudar. Poderia perder Marina, ou talvez descobrir o que ela realmente significava para ele. E mais importante, o que Chris estava realmente disposto a fazer para manter os segredos. Ele sabia que cada segundo contava e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael ficou paralisado, as palavras de Chris cortando mais fundo que qualquer lâmina. O jogo tinha mudado e a verdade estava ao alcance, mas ele não sabia como lidar com isso. Ele a olhou buscando um sinal, uma resposta para o que estava acontecendo. Mas o olhar de Marina era um emaranhado de dor e confusão, um reflexo da batalha interna que travava. Você não sabe do que está falando! Rafael gritou, tentando retomar o controle. Mas a expressão de Marina dizia tudo. Ela estava presa entre o desejo de escapar e o peso das revelações. Você está certo, Rafael. Essa não é a vida que eu queria manter. Mas não sou apenas uma mendiga. Ela começou. Mas a voz falhou. As sirenes estavam mais próximas agora. E o tempo se esgotava. Cale-se, Marina! Chris gritou, movendo a arma como se fosse um brinquedo. Apenas aceite seu papel. E você, Rafael? Quer mesmo se envolver com alguém assim? Uma impostora? Rafael ecoou, a confusão e a raiva se misturando. Você não pode simplesmente dizer isso e esperar que eu acredite. Mas nesse exato momento, uma explosão de luz cortou o ar. Era um flash de câmeras e Rafael se virou, seu coração afundando. A multidão estava se aglomerando, celulares erguidos, filmando cada movimento. Pessoas gritando, a tensão crescendo. E no centro, eles eram os protagonistas desse pesadelo, expostos ao mundo. Um grito cortou a confusão. Era Marina. Rafael, não! A verdade não é apenas sobre mim. Seu olhar atravessou Chris e por um instante, Rafael sentiu a conexão profunda que os unia. Você precisa saber o que realmente está acontecendo. Diga logo! Rafael implorou, desesperado. O ambiente em volta parecia uma tempestade prestes a desabar. Eu não tenho tempo para joguinhos. Eu
Eu sou filha do próprio Chris, ela confessou. E as palavras caíram como um trovão. O silêncio subsequente foi eletrizante. Os pelos da nuca de Rafael se ergueram. Ninguém esperava isso! Nem Chris, que paralisou, o sorriso se desmanchando. O que? Não pode ser! Ele murmurou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Era um golpe doloroso. Ela era a filha do homem que o odiava? Como isso era possível? Ele sentiu um nó na garganta. A verdade virando o mundo de cabeça para baixo. A verdade é que eu fugi. Eu não queria essa vida e ele me perseguiu, querendo que eu voltasse para aquele mundo. Marina disse, as lágrimas escorrendo. Eu não sou quem você pensa que sou. Chris, agora visivelmente abalado, gritou. Você está mentindo! Eu vou acabar com isso agora mesmo! Ele a ponto de disparar. Mas o pânico tomou conta da cena. Milhões de pensamentos fervilhavam na mente de Rafael. Como ele poderia proteger Marina? O tempo estava se esgotando e a polícia estava a apenas alguns instantes de chegar. Ele precisava agir rápido. Marina, se você é filha dele, isso muda tudo. Eles não podem nos separar assim. Ele a puxou, mas a tensão da situação atingiu um pico. O carro que havia colidido antes agora estava pegando fogo. E uma explosão poderia acontecer a qualquer momento. Rafael, não! Ele vai fazer de tudo para nos silenciar. Marina gritou, fazendo com que ele olhasse para Chris novamente. Ele era um predador e agora tinha a chance de acabar com tudo. E foi quando um policial, armado e decidido, surgiu na cena. A multidão estava em alvoroço e a presença da polícia adicionou uma nova camada de desespero. Deixe a arma no chão! Gritou o policial, mirando na direção de Chris. O que ele faria a seguir? O que estava prestes a acontecer encheu o ar de tensão. Chris olhou para o policial, depois para Marina, e de repente, uma sombra atravessou seus olhos. Ele sorriu, mas não era um sorriso de desculpas. Era o sorriso de alguém que tinha um plano. Você acha que pode nos salvar com isso? Ele provocou, um brilho malicioso em seu olhar. Você não sabe de nada. Ele então se afastou, mas ao fazer isso, puxou uma segunda arma de dentro do casaco. Era mais rápido do que qualquer um poderia reagir. O caos se instalou. Um grito coletivo tomou conta da multidão. Rafael recuou, a adrenalina disparando. Mas o que aconteceu a seguir foi surreal. Chris, em um movimento brusco, apontou a arma para si mesmo. Se eu não puder ter o que quero, então ninguém terá, ele gritou. E em um ato desesteado, disparou. O tiro ecoou pela praça, seguido por um silêncio mortal. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, mas a cena se desenrolou em câmera lenta. O olhar de Marina se espalhou de horror e tudo ao redor desapareceu. Então, em um movimento rápido, algo disparou da multidão. Era um segundo tiro, mas não veio de Chris. O novo eco soou e atingiu Chris no braço. O homem cambaleou, a arma escorregou de suas mãos e ele caiu no chão, um olhar de confusão e desespero estampado em seu rosto. Rafael não conseguia compreender. Quem havia tirado? A prisão de Chris agora parecia uma armadilha ainda mais complexa. O puxão de alma que sentiu ao ver a vida se esvair das mãos de Chris foi repentino. Marina gritou. Não. O que está acontecendo? Rafael olhou para ela, o coração apertado. Marina, precisamos sair daqui. Mas enquanto puxá-la para longe, a verdade passou por eles como uma rajada de vento. O olhar de Chris, ela percebeu, não era apenas confuso. Era a expressão de alguém que tinha carta na manga. Você é só uma peça no meu jogo, meu amor. Nunca fui eu quem controlou. Ele gaspe, suas palavras perdendo força. Um último suspiro trágico. O caos continuava ao redor.
Mas ele estava prestes a ser desmascarado, em uma revelação que poderia mudar tudo. Rafael segurou a mão de Marina, lutando contra o que ainda estava por vir. Havia uma verdade maior que ainda não foi revelada. O que mais estava escondido sob a superfície desse jogo de adivinhações e traições? O que mais eles não sabiam sobre quem eram e sobre quem eram realmente Chris e Marina? Ele olhou para o horizonte à espera da próxima curva dessa história, que ainda prometia muito mais drama. Rafael ficou paralisado, as palavras de Chris cortando mais fundo que qualquer lâmina. O mundo à sua volta parecia um borrão, e tudo o que conseguia perceber era o olhar de Marina, misto de dor e medo. Chris caído no chão. A arma havia escapado de suas mãos, mas a tensão não diminuía. Ele sabia que algo sombrio ainda estava por vir. Marina, precisamos ir! Gritou, puxando-a para longe, mas a multidão estava em alvoroço. Gritos ecoando, enquanto a polícia finalmente chegava. As sirenes soavam cada vez mais perto e o tempo estava se esgotando. Mas e ele? Marina respondeu, sua voz trêmula. Cada palavra era acompanhada por um pânico visível. O que ele vai fazer? Chris estava sem apoio, mas seu olhar ainda refletia uma determinação perversa. Ele se arrastou pelo chão, as mãos buscando a arma que havia caído longe. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele precisava agir rápido. Mas antes que pudesse dar outro passo, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher de cabelos longos e soltos, avançando com uma confiança que fez Rafael parar. Ela segurava algo nas mãos, algo que parecia um telefone. Com um movimento rápido, ela começou a gravar. Ei, olhe isso! O que está acontecendo aqui? Rafael não compreendia. Alguém se... Identifique! O que você está fazendo? A tensão aumentava e ele não queria mais surpresas. Mas a mulher não parecia se importar. Estava mais interessada na cena do que na real situação. Mas foi então que algo realmente chocante aconteceu. Chris, em uma tentativa desesperada, puxou uma faca de dentro do casaco e, num movimento veloz, lançou-a em direção à mulher. Rafael gritou: "Cuidado!" O que se seguiu foi um momento congelado no tempo. A faca cortou o ar e tudo pareceu silenciar. O impacto foi rápido e cruel. A mulher caiu no chão, a câmera escorregando de seus dedos, enquanto a multidão estourava em gritos de horror. A cena, que antes estava carregada de tensão, agora se transformou em uma verdadeira tragédia. Rafael olhou para Marina, que estava em choque absoluto. Ela não merecia isso. E naquele instante, Rafael percebeu que não era só uma vida que estava em jogo. Chris se levantou, a expressão de ódio e desespero misturadas em seu rosto. Vocês pensaram que conseguiriam escapar assim? Ele olhou para a mulher caída, agora cercada por pessoas tentando ajudá-la. Esse é o preço. O mundo de Rafael desmoronou. A mulher, que antes parecia uma mera espectadora, se revelava parte de um plano maior. Qual era o seu plano, Chris? Por que você fez isso? Ele gritou, a cada palavra carregada de frustração e medo. Mas a resposta não viria. Chris virou-se de forma abrupta e, com um último olhar de desprezo, disparou algo a Rafael. Uma explosão estonteante tomou conta do ar. Era um flash que iluminou a praça. Quando a poeira assentou, Rafael se viu de novo, cercado por pessoas. Mas não era apenas o pânico que cercava aquele lugar. Ele sentiu o chão tremer sob os pés. A praça estava em chamas.
Marina, precisamos sair! Ele gritou, segurando a mão dela. Mas ela parecia distante, perdida em perguntas que ninguém poderia responder. Chris, cercado pelo caos que ele mesmo gerou, olhou para a direção deles e sorriu. Vocês achavam que estavam livres? A verdade sempre vem à tona. Mas foi nesse momento que uma nuvem se formou ao redor de Chris. Um grupo de homens surgiu, todos com rostos familiares. Rafael arregalou os olhos. Eram membros de uma gangue que ele conhecia. A mesma que estava ligada aos segredos obscuros do passado. Você nos enganou, Chris, disse um deles, com a voz carregada de raiva. Você não pode nos deixar na mão assim! E num movimento rápido, os homens se voltaram contra Chris, cada um segurando uma arma. A cena se tornou um verdadeiro show de horror. O que estava acontecendo? Rafael não podia acreditar. Chris não era apenas um rival. Ele estava ligado a algo muito mais profundo. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo ao redor. Marina olhou para Rafael e ele poderia sentir a conexão e o medo entre eles. Quem realmente eram e o que os mantinha juntos em meio àquela confusão? Vamos! Ele puxou Marina enquanto o caos aumentava. Ao seu redor, era tudo uma grande mentira e a verdade final estava prestes a eclodir. Mas quem realmente era o verdadeiro vilão dessa história? E o que isso significava para o futuro deles? Enquanto as sirenes se aproximavam, Rafael sabia que a batalha estava longe de acabar. Um mistério profundo pairava sobre eles. E a única certeza que tinha era uma. O que quer que acontecesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. Rafael ficou paralisado, as palavras de Chris cortando mais fundo que qualquer lâmina. O mundo à sua volta parecia um borrão, e tudo que conseguia perceber era o olhar de Marina, misto de dor e medo. Chris caído no chão. A arma havia escapado de suas mãos, mas a tensão não diminuía. Ele sabia que algo sombrio ainda estava por vir. Marina, precisamos ir! Gritou, puxando-a para longe. Mas a multidão estava em alvoroço, gritos ecoando, enquanto a polícia finalmente chegava. As sirenes soavam cada vez mais perto, e o tempo estava se esgotando. Mas e ele? Marina respondeu, sua voz trêmula. Cada palavra era acompanhada por um pânico visível. O que ele vai fazer? Chris estava sem apoio, mas seu olhar ainda refletia uma determinação perversa. Ele se arrastou pelo chão, as mãos buscando a arma que havia caído longe. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele precisava agir rápido. Mas antes que pudesse dar outro passo, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher com cabelos longos e soltos, avançando com uma confiança que fez Rafael parar. Ela segurava algo nas mãos, algo que parecia um telefone. Com um movimento rápido, começou a gravar. Ei, olhe isso! O que está acontecendo aqui? Rafael não compreendia. Alguém se identifique! O que você está fazendo? A tensão aumentava e ele não queria mais surpresas. Mas a mulher não parecia se importar. Estava mais interessada na cena do que na real situação. Mas foi então que algo chocante aconteceu. Chris, em um movimento desesperado, puxou uma faca de dentro do casaco e, num movimento veloz, lançou-a em direção à mulher. Rafael gritou: "Cuidado!" O que se seguiu foi um momento congelado no tempo. A faca cortou o ar e tudo pareceu silenciar. O impacto foi rápido e cruel. A mulher caiu no chão,
a câmera, escorregando de seus dedos enquanto a multidão estourava em gritos de horror. A cena que antes estava carregada de tensão agora se transformou em uma verdadeira tragédia. Rafael olhou para Marina, que estava em choque absoluto. Ela não merecia isso. Chris, num último ato de desespero, levantou a mão e, quando todos pensavam que ele estava derrotado, disparou algo em direção ao céu. Era um sinal, apenas um sinal, mas não de ajuda. Atrás dele, uma porta se abriu e mais homens, todos vestidos de preto, surgiram como fantasmas. Rafael reconheceu alguns deles. Eram da gangue que ele pensou que tinha deixado para trás há anos. Eles não estavam ali para ajudar ninguém. Estavam ali para proteger os segredos obscuros que giravam em torno de... Chris, vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar! Um deles gritou, olhando para Chris com desdém. Muitos de nós temos contas a ajustar aqui. A multidão começou a gritar e o caos aumentou. Mas o mais chocante foi quando Marina, ao ver tudo isso, começou a rir. Não um riso de alívio ou de desespero. Era uma risada fria, calculada. Vocês ainda não entenderam, não é? Ela disse, sua voz carregada de desdém. Esse jogo nunca foi sobre vocês. Rafael sentiu o frio atravessar seus ossos. Marina, o que você está... A pergunta morreu em seus lábios ao perceber que o olhar dela não era mais o mesmo. A fraqueza que ele havia visto antes desaparecera. Ela estava mudando e de uma forma que ele nunca imaginou. Eu sou a verdadeira líder desse jogo, Rafael. Vocês todos são peças descartáveis. Aquelas palavras caíram no ar como uma bomba. O que ele havia acreditado, o que pensou que conhecia, desmoronava rapidamente. Era um mundo que não entendia mais. Chris estava agora em pé, a arma em suas mãos, se tornando uma extensão de sua raiva e desespero. Você tá com ele, não é? Você sempre jogou os dois lados. E você pensou que podia me controlar? Ela disparou, o tom desafiador ecoando na praça em chamas. Uma metamorfose. Rafael se deu conta de que a mulher ao seu lado não era a mesma. Ele sentiu a pressão na garganta. Não era só a polícia que se aproximava. Era um colapso financeiro, uma élite em colapso. Marina, não faça isso! Ele exclamou, mas a verdade que antes parecia clara agora estava cheia de sombras. Aparentemente, as consequências estavam apenas começando. O que mais poderia estar escondido? A multidão começava a hesitar. O choque era palpável. Rafael não era só um homem no meio de um caos. Ele era uma peça em um jogo muito maior. Com o tempo se esgotando, ele percebeu a gravidade da situação. Marina, o que você pretende fazer? Ele perguntou, o coração acelerado. A resposta dela poderia significar tudo: o fim de sua história ou o começo de algo ainda mais perigoso. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, uma única pergunta ficou martelando na mente dele. Quem era realmente? Marina Santos? Rafael ficou paralisado, as palavras de Chris cortando mais fundo que qualquer lâmina. Quem é você realmente, Marina? A multidão ao redor, em pânico, parecia ignorar sua pergunta angustiada. Chris se levantou, ainda vacilante, mas com uma nova determinação nos olhos. A cena agora estava carregada de tensão, e o chão sob Rafael parecia ruir aos poucos. Vocês acham que eu sou a vilã, não é? Que estou jogando com os sentimentos de vocês como se fossem cartas em um baralho.
As palavras de Marina vieram com uma frieza surpreendente, desconstruindo tudo o que ele pensava saber. Não subestime o que eu realmente sou. Rafael sentia um nó na garganta, enquanto o olhar de Marina se endurecia. O que você quer dizer com isso? E, antes que ela pudesse responder, um estrondo interrompeu a conversa. Um carro da polícia entrou em cena, seguido por homens armados, todos prontos para agir. Rafael olhou para Marina, o pânico pintado em seu rosto, mas a tensão não era apenas dela. A situação havia mudado. Agora, não era só Chris que tinha algo a perder. Marina, o que está acontecendo? Me diga a verdade! Rafael insistiu, sua voz quase imperativa. O desespero tomou conta dele ao ver Chris se levantar. A expressão de um homem acossado. Vocês acham que eu sou o problema? Mirem para a verdadeira traidora aqui. Ele gesticulou rapidamente, apontando para Marina. Ela está apenas tentando se salvar. A verdade é que ela sempre esteve no comando. Um murmúrio coletivo percorreu-a. Multidão! Olhares confusos e preocupados foram trocados quando muitos começaram a perceber que as regras do jogo continuavam mudando. Chris agora parecia à beira da loucura. A adrenalina tomou conta da cena. Quando todos esperavam uma revelação, a verdade se tornou mais insuportável do que pensavam. Você é a filha de um grande magnata de interesses escusos. E não é apenas isso. Você está envolvida em um esquema subterrâneo de manipulação e controle. E agora, você quer nos fazer acreditar que é uma vítima? Crisp estava em chamas, sua voz ecoando com desprezo. Rafael se debateu com a revelação. As palavras de Chris ressoando em sua mente. Ele olhou para Marina, que parecia quebrada, mas havia algo em seu olhar que indicava uma nova camada de verdade. Naquele momento, um grupo de pessoas vestidas de preto se acercou e Rafael identificou o insignificante emblema que usavam. Era uma unidade especial de combate ao crime organizado. Marina começou a rir, e não era uma risada de alívio. Era cruel. Vocês não têm ideia, não é? Isso tudo é apenas o começo de um grande golpe. E enquanto falava, as luzes da polícia começaram a brilhar intensamente, e a silhueta de um homem conhecido por Rafael apareceu ao fundo. Era um velho conhecido, Miguel, um ex-parceiro de negócios de seu pai, famoso por seus métodos questionáveis. E agora ali estava ele, à frente de uma nova movimentação. Peguem Chris e essa vadia! Eu já estou farto dessa jogada de teatro! A forma como ele se referiu a Marina era de desprezo absoluto. O caos reinava. O que estava acontecendo? Rafael não podia acreditar no que ouvia. A vida de Marina, o amor que ele pensava entender, estava se desintegrando diante dele. Ele agora realizava que toda a narrativa que haviam construído, toda a confiança e amor, estava imersa em traições e mentiras. Marina olhou para Rafael e havia um lampejo de verdade em seu olhar. Rafael, eu não posso deixar que isso tudo me consuma. Eu sou mais forte do que eles pensam. Eu sempre fui. Tremendo, Rafael queria acreditar nela. Mas as palavras de Chris e o olhar de Miguel o deixavam em dúvida. Uma reviravolta grotesca estava se formando diante dele. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão iluminou o céu. O estrondo foi ensurdecedor e a praça foi tomada por fumaça e gritos desesperados. Rafael mal podia ver, mas uma coisa era certa: a luta estava longe de acabar.
E o futuro que pensava ter com Marina estava pendurado por um fio. Marina! Ele gritou na tempestade de caos. Mas ela havia desaparecido na multidão em fuga. Ele ficou ali, perdido, com o coração batendo forte, sentindo que cada realidade que conhecia escapava por entre seus dedos. O que aconteceria agora? A única coisa que sabia era que ele precisava encontrá-la antes que o mundo desmoronasse de vez. Rafael ficou parado. A tensão na sala era palpável. Ele estava desesperado. A fumaça começava a se dissipar, mas a confusão da cena se tornava cada vez mais real. Ele precisava encontrar Marina. O coração batia acelerado e a dúvida o consumia. Por que ela havia rir daquele jeito? Por que parecia mais forte agora? Marina, onde você está? Gritou, tentando se ouvir sobre o barulho de sirenes e gritos. A praça continuava em caos. As pessoas corriam em todas as direções. Mas ele não podia pensar em mais nada a não ser encontrá-la. E em meio a essa tempestade, algo o fez parar. O olhar de Chris, ferido e furioso. Quando ele se virou, os olhos de Chris estavam fixos na multidão. E de repente, ele soltou uma risada. Uma risada cheia de desespero. Vocês não têm ideia do que eu fiz. Ele olhou para a multidão como se estivesse se preparando para uma revelação. A adrenalina inundou Rafael. Não podia permitir que Chris dominasse aquele momento. Parem de olhar! Vocês deveriam saber que a verdade está diante de vocês! Vociferou. E então, em um ato de pura loucura, ele puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo. O que era aquilo? Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz e som ecoou pela praça. A força foi tão grande que fez com que as pessoas caíssem, e por um instante tudo parecia branquear. Rafael se cobriu, o coração disparando. Não, 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 sussurrou, sentindo um frio na espinha. E quando os olhos se ajustaram de novo, ele viu. Havia pessoas caídas, o pânico se espalhando. A mulher que havia sido atingida antes estava sendo levada em uma maca. Ele queria gritar, mas a cena que se desenrolava era ainda mais horrenda. Chris, ainda de pé, parecia um homem renascido, uma sombra do que era antes. E o olhar nos olhos dele. Rafael nunca tinha visto tanto ódio. Marina! Ele gritou mais uma vez. Mas o caos não permitia que a voz dela chegasse até ele. E naquele instante, algo na multidão chamou sua atenção. Alguém estava seguindo em direção a Chris de maneira furtiva. Uma figura no meio da fumaça, com um brilho metálico em suas mãos. Era o homem que Rafael reconheceu de uma vida anterior. Um ex-parceiro de Chris. Alguém que estava longe das suas lembranças por espécies. De acordos que se romperam. Era Diego. Diego, o que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, agora pensando no que poderia acontecer. Diego sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, levantando um objeto que se parecia muito com uma pistola. Rafael prendeu a respiração. Você não pode fazer isso! E um som de disparo partiu do gatilho, mas não era no alvo que Rafael esperava. A bala atingiu Chris, mas o que Rafael não percebeu foi que a intenção de Diego não era matar Chris. Era algo muito mais perverso. O impacto fez Chris cambalear, mas a expressão em seu rosto foi de um misto de raiva e alívio. Ele virou a cabeça lentamente para Diego e, com um sorriso trincado, disse:
Você fez uma escolha maldita. Era um plano. Os dois estavam jogando no mesmo time. O coração de Rafael afundou. A traição o golpeou como um punhal. Ele olhou para Marina. Ela não podia saber. Ele não podia deixar que soubesse a verdade. E naquele momento, tudo fez sentido. As revelações estavam se desenrolando. Os segredos que todos mantinham. A disputa pelo poder e suas consequências. A verdadeira natureza de Marina era apenas um fragmento do quebra-cabeça. O que Diego e Cris estavam realmente tentando fazer? Rafael precisava correr. Precisava desmascará-los antes que tudo se tornasse uma tragédia. Quando ele finalmente avistou Marina no horizonte, estava sendo levada por um grupo. Ela olhou para ele com uma mistura de dor e medo. Rafael, chamou ela. E naquele grito, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Cris e Diego eram apenas o prenúncio de algo maior, algo que poderia mudar tudo. Ele correu em direção a Marina, sem saber o que o futuro reservava, mas havia uma única certeza: nada seria como antes. O que mais estava pronto para ser revelado nesse turbilhão de segredos, mentiras e traições? E, ao olhar para Marina, ele se perguntou: até onde isso realmente iria e qual seria o preço a se pagar? Rafael respirou fundo, lutando contra a onda de desespero. Ele precisava agir. Olhando para a multidão em pânico, seus olhos encontraram Marina novamente. Ela estava no centro do caos, mas seu olhar forte demonstrava que ela não estava perdida como antes. Havia algo nela, um fogo, uma determinação que ele nunca tinha visto. Era como se a verdade finalmente estivesse sendo revelada. Marina! Ele gritou, mas o som da confusão quase o engoliu. Enquanto corria em sua direção, o medo o impulsionava. Cada passo era uma batalha contra a dúvida. Mas o que estava em jogo era maior do que eles dois. Cris jazia no chão, ainda se arrastando, e Diego observava, um sorriso malicioso nos lábios. O mundo parecia girar em torno de uma única pergunta: quem realmente controlava aquele jogo? Marina virou-se, e por um momento seus olhares se cruzaram. O tempo parecia parar. Rafael, eu preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. Sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Havia lágrimas em seus olhos, mas a determinação era palpável. Cris não pode saber. Antes que ele conseguisse responder, uma explosão de luz cortou a praça. Era um tiro, um alerta de que a situação estava se intensificando e Rafael precisava decidir rapidamente. Ele se aproximou de Marina, jogando-se entre ela e a confusão que se formava ao redor. Eu estou aqui. Vamos sair, disse segurando sua mão. Cris, agora em pé, estava mais furioso do que nunca. Você acha que pode simplesmente fugir? Marina é parte disso tudo. Sua voz ecoou, mas havia algo vacilante nele. Ele estava perdendo o controle, e isso tornava ainda mais perigoso. A única coisa que você tem são mentiras, Cris, respondeu. Marina, agora mais firme! Eu não sou o que você diz que sou e nunca fui. Havia uma força em seu tom. E Rafael sentiu que essa luta estava se tornando muito maior do que apenas eles. Com um gesto rápido, Cris puxou um dispositivo do bolso. Ninguém vai ganhar. Se vocês acham que podem escapar, vão pagar. Ele apertou o botão, mas algo não estava certo. A explosão que ele esperava não veio. Em vez disso, um segurança que havia estado escondido agarrou Cris pelos braços, imobilizando-o.
A confusão havia se voltado contra ele. Você está acabado! Disse o segurança, a voz grave e sem piedade. A multidão chorou, um misto de alívio e horror, enquanto as sirenes finalmente se aproximavam com força. Rafael ainda segurava a mão de Marina, sentindo a intensidade daquela conexão. Nós temos que ir agora. Ele puxou-a e juntos seguiram na direção oposta ao tumulto. Enquanto se afastavam, Rafael lançou um olhar para trás e viu Chris sendo levado. Sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Você pode ter derrotado um pedaço de mim, Marina murmurou enquanto corriam. Mas a verdadeira batalha ainda é minha. Havia um brilho em seu olhar que Rafael decidiu que nunca queria perder de vista. Lá fora, o ar era fresco e o tumulto da praça se tornara um eco distante. Rafael parou por um momento e olhou para Marina. O que vamos fazer agora? O que isso tudo significa? Significa que eu não vou mais me esconder, respondeu ela. O tom forte. Eu vou usar o que eu sou, quem eu sou, para mudar tudo que está errado. Seu olhar era firme e Rafael percebeu que ela estava disposta a lutar pela verdade, mesmo que isso significasse se colocar contra tudo e todos. Eles se afastaram do caos e, enquanto caminhavam, Rafael sabia que havia muito a ser resolvido. Mas havia uma esperança renovada. Uma nova história estava começando. E assim como eles, o mundo ao seu redor tinha que mudar. Você está pronta para essa nova jornada? Ele perguntou, a emoção no ar envolvendo-os. Com você ao meu lado, eu não poderia estar mais pronta, respondeu Marina, segurando a mão de Rafael. E naquele momento, eles fizeram um pacto silencioso. Um entendimento de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade que viesse. Então, enquanto o sol se punha, eles deram o primeiro passo em direção a um futuro incerto, mas repleto de promessas. O que mais estaria por vir? O que eles teriam que enfrentar juntos? Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade que tanto amamos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber desse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio.